Bem-vindos à Infinity TV, um novo canal de comunicação. Começa agora mais um programa Brasil na Pauta, que tem por objetivo informar e esclarecer. No estado de São Paulo, a classe doméstica, na faixa etária entre 20 e 30 anos, tem se desviado ou migrado para o trabalho formal. Nessa faixa etária e nesses segmentos, entre 10, 6 têm se desviado com sucesso para o trabalho com carteira em registro, inclusive adquirindo benefícios sociais. O porquê disso? A educação. Nós vemos que nessa faixa etária, não mais eles abandonam a escola no 5º ano do ensino fundamental. Alguns até já concluíram o ensino médio e algumas exceções, e para nossa grande felicidade, já estão cursando uma universidade em Amparo, Jaguariúna, Itatiba e outras cidades. Na faixa etária dos 30 aos 50 anos, as pessoas que permanecem sem a formação continuam no mercado do trabalho doméstico, inclusive e principalmente e lamentavelmente na informalidade. 80% dessas pessoas não têm qualquer tipo de garantia e registro. Vejamos então, meus web espectadores, o quão importante é a cultura, é a formação acadêmica, o quanto importante é estudar para que o país cresça socialmente. E para tratar desse assunto, educação, cultura, nos dá um imenso prazer e uma honra muito grande a presença do professor Carlos Veiga. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Professor, além do magistério, que nós já sabemos que o senhor vem há muito tempo aí desenvolvendo com maestria, que outras formações o senhor tem? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eu sou advogado, formado pela USP, e prestei concurso para o Ministério Público. E na fase final desse concurso, quando eu já estava quase me tornando um promotor, eu acabei optando por ser professor. Então, além de professor de História, né, e atualmente de Filosofia e Sociologia, eu sou advogado. Professor, há quanto tempo o senhor leciona, se dedica a esses alunos? Oficialmente desde 1986. Né, mas eu sempre dei aula particular, e faço teatro desde 78. Né, então, bastante tempo. Ah, sim. O senhor já lecionou na capital, professor? Sim, eu sou de lá, né? Eu nasci e eu estudei no Colégio Rio Branco, em São Paulo, o ensino médio, né? Na época não tinha esse nome, mas é o que seria o ensino médio atual. Quando eu terminei, durante meu período lá, eu tinha um professor de História, que era o professor que eu mais gostava, o professor Cacá, e através dele eu comecei a fazer teatro, né? E foi uma descoberta. Eu tinha 14, 15 anos, nunca mais parei, né? Fui picado. E a partir daí, né, quer dizer, eu fui para a faculdade, mas continuei fazendo teatro na escola onde eu tinha estudado. Quando me formei, me preparava para ser promotor, um professor, um professor primo, que tinha sido meu professor de português, se tornou diretor da escola. E ele me convidou para dar aula de teatro na escola. Eu larguei tudo e fui ser professor de teatro. Bom. E aí foi, eu nunca mais larguei. Muito bom, hein? E com sucesso. Eu tenho impressão, alguém me informou, algum passarinho verde aí contou que o senhor lecionou numa escola tradicionalíssima em São Paulo, chamada Rio Branco. Na verdade, como eu falei, como eu estudei lá, depois continuei como professor de teatro, né, e depois como dando aula de outras coisas, coordenador de aluno durante um tempo. Então a convivência com a educação e com o jovem já vem de há muito tempo, não é, professor? Sim. Professor... Eu era jovem.
Como o senhor vê a educação no Brasil hoje? Eu acho que a educação no Brasil ela continua a ter as mesmas dificuldades que tinha quando eu era aluno, que é o absoluto desinteresse efetivo dos governos em fazer alguma coisa que permita uma melhoria na educação. Porque melhorar a educação é melhorar o professor, é valorizar o professor, é permitir que o professor esteja constantemente se aprimorando, fazendo cursos, descobrindo novas técnicas pedagógicas. Não existe escola boa sem professor bom. Não adianta você encher uma escola de equipamentos. Acho que esse é um defeito que muitas vezes os governantes fazem, né? Eles mandam filmes, livros, vídeos, computadores e esquecem que o salário do professor, principalmente no colégio de Estado, né? Ele continua forçando esse professor a dar 40, 50 aulas por semana. Portanto, esse professor não tem tempo para se aprimorar, não tem tempo para preparar essas aulas adequadamente. O ensino não vai ser bom nunca. Na minha visão, não é falta de investimento na educação. É falta de vontade política de tocar no ponto principal. O ponto principal é o professor. Ou você valoriza o professor e aprimora o professor, ou a educação não vai melhorar nunca no Brasil. Bom, me parece que existe uma divergência, uma defasagem grande, né, entre a escola particular, né, em alguns pequenos e médios e grandes centros hoje, e a escola pública. O senhor acha que, face o baixo salário do professor público, gera a indisponibilidade ou a boa vontade de transmitir para o aluno uma qualidade de ensino melhor? Eu não acho que é má vontade, não. Eu nunca dei aula em Estado. Primeiro eu tenho que deixar isso bem claro. Eu sou um dos afortunados, né, que comecei numa escola particular e depois continuei em escolas particulares a vida toda. Mas eu tenho amigos, né, que são professores. Eu não acredito em má vontade. Eu vejo neles muita vontade, muito idealismo. O que eles não têm é uma condição prática. Porque eles estão lecionando, muitas das vezes, para alunos desinteressados e, o mais importante, alunos que têm certeza que vão ser aprovados. Então, muitas vezes, esse professor ele se depara com um certo desânimo, que não é má vontade, é simplesmente uma comparação. Eu convivo muito com o professor João Marçom, que você conhece bem, né, que é meu ídolo aqui na cidade, professor de física. E eu vejo nele, na conversa com ele, né, não existe professor melhor que ele. Mas o que a gente sente na prática? Uma sensação de que o aluno não quer mais aprender, que você não sabe o que fazer. Tanto que ele acabou se aposentando no Estado, só dá aula em escola particular, e está vivendo a vida dele. E que perda foi essa para o Giovino? Uma perda imensa. Enorme. Perdeu só o João Marçom. O senhor entende que, de uma certa forma, o Estado falhou na qualidade do ensino? Falhou e continua falhando. Né? Ele continua. Se você pegar a história do ensino no Brasil, Carlos, ela começa com os jesuítas. Né? Ela sempre foi um ensino que tinha objetivos políticos. Né? Os jesuítas estavam querendo fortalecer a Igreja Católica naquele momento histórico, e assim prosseguiu. Quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, aí o ensino vai ser assumido pelo Estado, sempre com o objetivo de fortalecer quem está no poder. As principais mudanças no ensino, que são na época do Getúlio Vargas, também têm o objetivo de fortalecer o Estado Novo e a própria figura dele. Então, sempre, a cada avanço do ensino, existiu uma influência política muito grande. Essa influência política gera, eu dou com uma mão, mas eu espero algo de volta. Né? Os professores do Estado Novo tinham que jurar fidelidade ao Getúlio para poder dar aula. Você sabe disso. Então, com o passar do tempo, o professor sempre tem que se deparar com uma busca de sobreviver com o salário, ao mesmo tempo com a busca de encontrar instrumentos de transmissão daquilo que ele quer ensinar e daquilo que ele tem que aprender, porque cada vez mais o professor tem que entender que ele não é só um transmissor, ele também é um receptor,
E tem que se adaptar, né? Quando a gente estava brincando até antes de começar o programa, adaptar novas tecnologias, né? Se adaptar a novas realidades. Então, o Estado falha sim, voltando ao início da sua pergunta, ele falha porque ele não entende que o professor precisa ser mais trabalhado. Olha o que aconteceu por exemplo, a Coreia do Sul, o que aconteceu nos países nórdicos. O nível de educação só se tornou, a Espanha aconteceu isso recentemente, o nível de educação atingiu uma excelência a partir do momento que o nível do professor melhorou. Você não... Incrível, você pode ter a tecnologia que for, mas ensino continua a ser aluno e professor. O resto é instrumento, pode ser um giz e uma lousa, pode ser um aparelho de computador. Mas se o professor não chegar no aluno, e se o aluno não for receptivo ao professor... Eu entendo que deva existir uma integração maior, né, uma interação maior entre professor-aluno, aluno-professor. E o professor falou de Getúlio Vargas, é até um fato interessante na nossa história, e é uma coisa polêmica. E nos dias atuais temos aí. E eu conheço alguém aqui, o Roger Lemos, que gosta de assuntos polêmicos, né, nosso ele diretor gosta de polêmica. jornalismo. Eu vou pedir para que ele faça uma pequena intervenção, dirigindo uma pergunta ao professor Carlos Veiga. Eu também gosto de polêmica. Primeiramente, boa noite. Parabéns, Carlos Henrique, mais uma vez pelo programa, está ficando muito legal mesmo. O exemplo que em equipe a gente consegue concretizar as coisas que a gente planeja, né? Parabéns também, professor, prazer conhecê-lo pessoalmente. Como eu estava dizendo nos bastidores aqui, eu já conhecia um pouco do seu trabalho. Professor, o senhor é diretor de teatro, professor. Eu queria saber até que ponto a mídia influencia na falta de educação das nossas crianças hoje em dia. Rapaz, você gosta de polêmica mesmo, né? Os meus alunos dizem que eu sou um professor à moda antiga, né? Eles falam que eu não tenho celular, né? O dia que eu comprei uma maquininha de fotografar digital foi uma festa no Livre, que eles não acreditavam, que eu ainda tinha a velhinha, sabe, aquela de que eu tive que... Eu não conseguia nem mais revelar as fotos que eu tirava. Eu sou meio a moda antiga, cara. Na minha visão, o mau uso de determinadas mídias, e principalmente das redes sociais, atrapalha muito a educação. Tá? Porque, infelizmente, o que você se depara é... O nosso jovem, ele se acostumou com aquela rapidez da internet, né? Acontece tudo ao mesmo tempo, né? Você vai clicando. Eles entendem daquilo que é uma loucura, né? Então, nada que demore mais do que 2, 3 minutos é interessante para eles. Eles perdem o foco do interesse. Você tem que... A aula ela tem que ser tremendamente movimentada. Porque senão eles não querem mais. Porque eles estão acostumados com essa mudança. E eles estão ficando também tremendamente acostumados a procurar toda e qualquer pesquisa que você dê na Wikipédia, no Google, ou coisas desse tipo. Resultado, elas vêm iguais, muitas vezes eles nem se dão o trabalho de ler. Eu, por exemplo, acabo tendo muito... Eu insisto em trabalhos orais. Né? Eu cheguei a ouvir de um pai e falei, mas trabalho oral, mas é trabalho oral, seu filho vai ter que falar, não vai? Seu filho vai ter uma profissão que ele for exercer, ele vai ter que falar. É trabalho oral mesmo. Né? Porque se fizer esse trabalho só escrito, Carlos, você vai ter tudo igual. É tudo igualzinho. Então, concordo com você no que você está dizendo. Se dizia muito da influência da televisão. Né? A influência da televisão pode ter gerado uma possibilidade, uma ligação maior com violência, ou coisas desse tipo. Mas hoje o problema são as redes sociais. Porque eles não saem de lá, eles estão o tempo inteiro nelas, eles estão o tempo inteiro escrevendo numa outra língua, né, que depois nem sempre eles conseguem voltar ao português na hora de escrever. Tanto é que se debate até se deve se aceitar ou não, né? Teve até recentemente um amplo debate sobre isso. E, então, na minha visão, sim, atrapalha. Nós poderíamos usar muito melhor. Existe um potencial imenso na internet, um potencial de uso efetivo para a educação. Mas, infelizmente, ainda, né, nesse momento eu ainda acho que atrapalha mais que ajuda. Professor, falando de alta tecnologia, poder aquisitivo, o senhor
é um excelente professor e muito bem quisto aqui na Escola Libere e Vivere. Como é que o senhor se sente dando aula para aqueles sapequinhas? É uma coisa louca. Na verdade, eu estou no Libere meio por um acidente do destino, né? Eu morei em São Paulo até 2003 e chegou um momento que eu não aguentava mais São Paulo. Na verdade, um pouco antes até. Eu queria ir para o interior. E escolhi Serra Negra porque eu tinha amigos aqui. Eu era muito amigo da Isabel Kirmair, né? Porque eu frequentava o hotel. E o André, do Acrópolis, porque eu frequentava o hotel também. Entendeu? Foram esses dois amigos que me fizeram escolher Serra Negra, né? Já que eu vou ter que começar de novo em algum lugar, eu quero começar numa cidade que eu goste, com amigos. Não tenha dúvida. E logo que eu cheguei aqui, eu comecei a ajudar a Abel, lá no hotel, com monitoria. Né? Eu montei uma monitoria para ela, que eu cuidava, eu trabalhava com isso em São Paulo também. E aí eu conheci um garoto, chamado Breno. Ele virou meu monitor, começou a trabalhar comigo no hotel e depois eu descobri que ele era filho de uma dona de escola. Né? Que ele era filho... Hoje ele é ator profissional. Sim, eu me sinto... Excelente ator, muito bom. Me sinto feliz com isso. Promete muito. E foi um dia ele me perguntou, né? Voltando de um fim de semana trabalhando, ele perguntou, você não quer conversar com a minha mãe? Porque minha mãe tem uma escola, está precisando de um professor de filosofia. Né? Bom, estou lá. Né? Para mim, eu fiz essa introdução para te responder. Eu trabalho como professor desde 86. O Libere, ele tem algo que eu nunca tive em outras escolas. Eu nunca vi professores tão amigos. Né? Você não tem ideia do que é um churrasco dos professores do Libere. Você não tem ideia do que é Dona Cleusa, né, a Lúcia, a Brígida na intimidade. Eles são muito legais. E eu aprendi a admirá-los. Então é uma coisa engraçada. Eu sou de fora, eu sou paulistano, eu sou o que trabalhei num colégio de elite de São Paulo, né? E de repente eu cheguei aqui e fiquei maravilhado, porque eu tenho uma diretora, para mim, eu brinco com a Rosângela, ela é maluco beleza, né? Ela tem um amor pela escola dela e pelos alunos, né? Então, o que eu gosto de lá, para resumir, que senão eu falo demais? A gente tem liberdade para trabalhar, a gente é respeitado como professor. Eu dou todas as aulas de História, Filosofia e Sociologia do 6º ano ao 3º médio. E sinto que eu trabalho numa família. Os pais nos respeitam, os alunos nos respeitam. Então, para mim, o que o Libere tem de especial é o nome da escola, porque às vezes eu vi um nome de uma escola está tão ligado ao que a escola é. Né? É uma escola onde se ensina a viver com liberdade. Se ensina que a liberdade é a razão de se viver. Né? E eu admiro muito isso na Rosângela. Eu admiro muito a escola. O que eu gostei pessoalmente, eu vou tomar a liberdade de intervir, frase sua que talvez o senhor não se lembre, de uns 2 ou 3 anos atrás, né? Que é a liberdade com responsabilidade. Sim. E eu conheço alguns jovens que levaram isso a sério. Né? Professor, eu gostaria de saber, e que o senhor me diga com toda a sua sinceridade, com o tempo que lhe for necessário, qual é o segredo para o senhor ser tão bem quisto pelos jovens, pelos adolescentes, inclusive os rebeldes, os que apresentavam problemas? Então, acho que, acima de tudo, respeito por eles. Né? Eu tento, desde cara, eu vou falar uma coisa até que é motivo até de polêmica. Eu não gosto de prova, eu odeio nota. Se pudesse, não existiria isso. É que nós não podemos. Se alguém deixasse, vai lá e dá aula, só para que as pessoas se aprimorem como seres humanos, eu seria o professor mais feliz do mundo. Para mim, a coisa mais chata do mundo é prova. Então, o primeiro dia de aula, quando eu apareci na escola, eu disse, se você repetir de ano comigo, você vai ganhar um Fusca. Tá? Eu não estou interessado em te reprovar. Eu estou interessado em que você aprenda. Tá? Com o tempo, a gente vai entendendo que a escola tem suas obrigações. E eu estou nessa lida há muito tempo. Mas eu acho que, acima de tudo, no momento, eu gosto de cultura, cara. Você sabe disso. Eu gosto de ler, de ver filmes. Então, eu tento fazer com que as minhas aulas sejam um retrato desse amor à cultura, desse amor à arte.
desse amor à liberdade, que é uma coisa que sempre me caracterizou. Tá? Então, talvez seja por isso. Eu respeito muito os meus alunos. Eu brinco muito na aula, eu canto. Você não pode fé nas coisas que eu faço lá dentro. Tá certo? Mas, e com o tempo, eu acho que eles vão me vendo como um amigo. Né? Mas eu acho que o principal, para resumir a história, eu tento fazer uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás com professores que me deram aula, em especial com esse professor Primo que eu citei. Você pode encontrar um monte de defeitos em todas as pessoas, e esses defeitos podem te impedir de enxergar as qualidades que estão por detrás dele. Eu tento enxergar as qualidades e tento fazer com que essas qualidades se aflorem. Então, de uma certa maneira, a minha busca é sempre buscar o que a pessoa tem de melhor, acreditar na pessoa. Já aconteceu muitas vezes de eu tomar na cabeça com isso, mas essa sempre foi a minha ideia, acreditar. Professor, eu vou pedir para o Carlos Alberto Salomão fazer uma pequena intervenção, uma pergunta para o senhor, porque ele também tem filha adolescente. Vamos lá, Carlos Alberto. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite ao professor Carlos Veiga. É um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. E como o Roger falou, né, o programa está pegando corpo, o programa está pegando a essência, né, aquilo que o Carlos Henrique gostaria de transmitir aos nossos web espectadores. Educar um filho é muito difícil, né, professor? E eu tenho 2 filhas. E a minha filha mais velha, por exemplo, vamos distorcer um pouquinho tudo aquilo que foi dito, para variar um pouco, né, Carlos Henrique? A minha filha mais velha, por exemplo, eu acho que isso é de cada um também. Ela, desde criança, ela estuda no Reino, né, escola particular. Desde os 2 anos de idade, ela frequenta o Colégio Reino de Educação Básica. E a minha filha ela tem 11 anos, e a minha filha mais nova tem 4 anos. E, por circunstância da vida, eu não pude dar a ela o mesmo que eu dei à mais velha, né? Isso até é um motivo de muita preocupação na minha parte. Mas como nada é por acaso, me parece que a minha filha mais nova, que estuda na rede pública, parece que ela aprende mais rápido, parece que ela, como se diz, ela tem um pouquinho mais a essência da vida. Ela é uma menina, não sei se isso é do aluno, se é da pessoa, mas me parece que ela é mais inteligente do que a outra que estudou a vida inteira em escola particular. Isso é de cada um, é da pessoa, ou é da escola, eu não estou conseguindo identificar, até que estou com uma certa dificuldade com a minha filha mais velha por conta disso. Ela se interessa menos, a pergunta que o Roger fez da tecnologia, né, da mídia, ela vai tudo na internet, o trabalho é de internet, o inglês é da internet, tudo é por ali. E a filha mais nova não, ela parece que se interessa mais, aprende mais rápida. Ela com 4 anos sabe todas as letras, sabe todos os números. Eu fico espantado com isso. É de cada um, é do aluno ou passa por alguma dificuldade realmente o ensino? Não, cada pessoa é única, né? Não existem 2 pessoas iguais. Ela está no parquinho? Ela está na escola aqui no Geraldo de Faria Leões Pinheiro. Não, eu ouço tremendos elogios ao trabalho da rede municipal com os alunos pequenos. Eu mesmo, meus sobrinhos, logo que nós mudamos para cá, eles se deram super bem no parquinho. Né? Então, por outro lado, eu diria isso, ela é novinha ainda e ela está em ótimas mãos. No ensino básico, é muito o professor, né? Não é a escola, é o professor, porque é aquele convívio o dia a dia. Né? Então, junta a professora, o professor dela, e é uma tendência dela já. Quando ela começar, eu diria para você, quando começar a ter matéria mesmo, aí você vai ver se ela tem realmente propensão para o estudo ou não. Talvez ela realmente goste mais do que a mais velha. Né? Se você está falando que a sua mais velha estuda no Reino, então ela usa material ângulo. Pode ser que ela não se adapte muito ao material. O material ângulo é excelente, eu trabalho com esse material em Águas de Lindóia também. Eu também dou aula lá. Mas tem alunos que não se adaptam porque o ângulo é um colégio muito específico, né? Ele tem então tem um monte de variáveis.
É outro Carlos, né? Mais um. Carlos Alberto. Do Xará. Isso é muito variável de criança para criança. Agora, o que eu acho que é importante você ficar atento, a pequenininha nem tanto, que ainda tem tempo, mas a mais velha. Se, de repente, essa dificuldade que ela está enfrentando é relacionada ao método. Se for relacionado ao método, você vai ter que tomar alguma providência para motivá-la. Porque senão ela pode se desmotivar de vez. Né? Não é qualidade de professor, nem qualidade da escola. Não. Eu nunca trabalhei no Reino, não sei como que é, mas imagino que não teria o nome que tem se não for bom. Não tenha dúvida. Né? Quer dizer, talvez seja uma dificuldade de método. Ou se prepare que talvez ela não goste mesmo de estudar e você vai ter muito sofrimento pela frente. De leve, né? Professor, nós sabemos que no começo da sua vida acadêmica, o senhor teve aí uma afinidade com o teatro. O senhor acredita que a entrada do teatro em sua vida, esse gosto, essa capacidade, começou na época do Rio Branco ou naquela fase? Eu adorava cinema, né? E eu acho que até um complemento, desculpa, que eu tenho a impressão que eu não finalizei bem a minha resposta para você, Carlos. Fique à vontade. Por exemplo, eu era apaixonado por cinema. A sua filha gosta de alguma coisa. Encontre o que ela gosta. E isso que ela gosta vai servir de estímulo para o resto. Tá? Eu era apaixonado por cinema. Ela gosta de algo. Encontre esse algo. Nem todo mundo nasceu para ser um estudante nota 10. Às vezes um estudante nota 6 vai ser um profissional nota 10. Nunca se esqueça, eu brinco sempre com os meus alunos, que o Einstein repetiu de matemática. Ele é a maior prova do mundo disso. Então, não cobre demais também. Ela pode ser brilhante em algo que você nem imagina e não gostar de estudar história e geografia. Perfeitamente. Não é verdade? Quer dizer, pode ser uma... Eu me descobri no cinema. Eu era apaixonado por cinema, cara. Você não põe uma fé. Assim, de ver filmes direto, 3, 4 numa tarde. Meu pai dizia que eu era maluco. Na época não tinha internet, não tinha nada disso. Então você tinha que ir no cinema mesmo, nem vídeo tinha. Com certeza. Do cinema, o passo foi para o teatro, porque eu não tinha dinheiro para fazer cinema. Né? Mas para fazer teatro eu tinha. E o que me apaixonou no teatro foi, sem dúvida, eu devo minha paixão até hoje a esse homem, o professor Carlos Alberto, chamava Carlos Alberto, professor Cacá, do Rio Branco, que foi quem me abriu as portas para esse mundo de sonho. O teatro foi o instrumento pelo qual a minha vida mudou. Eu não tenho dúvidas. O meu mundo mudou com o teatro. Eu era o gordinho engraçado da classe. Eu nasci gordo, nasci com 6 quilos. Coitada da minha mãe. Já prometia. Não, você vê, judiação. Você já sofreu muito, né? Quando eu nasci. Então, eu era o gordinho. Sabe que gordinho é objeto constante. O que chamamos de bullying hoje. Hoje se chama de bullying. Só que eu nunca dava bola, porque eu sempre fui um gordinho resoluto. Eu nunca quis ser magro. A personalidade marcante. Era a minha personalidade marcante. Mas então eu sempre achei que eu já era um ator no meu dia a dia. Eu gostava de brincar, de inventar histórias. Quando eu tinha uns soldadinhos, eu fazia as loucuras com os soldadinhos. E de repente me deram o teatro na mão. Eu falava, brinca. Eu tinha 14 anos de idade e fui interpretar o Benjamin Franklin numa peça. Nunca mais parei. Foi o start. Não dá, você não consegue viver sem. Por isso que eu te falo que a tua filha já foi picada, você se prepare. Ela tem uma tendência. Ela tem uma tendência. Mas é interessante, eu até vou falar um pouco de mim. Sou filho de engenheiro militar, tenho 3 irmãos engenheiros, né? E meu pai gostaria que eu fosse engenheiro, tá? Tanto que eu fiz 6 meses, né, na FEI. E abandonei, porque eu adolescente, eu descobri a publicidade, o marketing, a comunicação social. E estou até hoje, sabe? Seria um péssimo engenheiro. Acho que o pior engenheiro do Brasil. E eu seria um péssimo advogado, se eu tivesse continuado. Então, professor, eu já assisti algumas peças suas, me lembro de Bugs Maloney, né? E agora, recentemente, a Ratoeira. Me conte um pouco. Sobre teatro? De teatro e da situação, da montagem, principalmente da Bom, lá em São Paulo, sucesso fantástico. Foram mais de 120 peças durante os 18 anos que eu fiz teatro lá.
Nunca quis fazer teatro profissional. Sempre gostei de fazer teatro em escola. Aqui no Libre, eu já fiz 4 peças, né? A última agora foi A Ratoeira, que foi em junho, né? Que é uma peça da Agatha Christie, é uma peça maravilhosa. Nós apresentamos, nós fizemos um acordo com a turma lá do Itiruna, que é uma galera extraordinária também. Nós apresentamos lá durante 2 dias, né? É uma peça de mistério, para descobrir quem matou, quem é o assassino, quem é a vítima. E foi um trabalho maravilhoso. Eu fiz esse trabalho com os alunos de ensino médio do Libre, 8 atores, e acho que ficou muito bacana. Realmente ficou muito bom. Continuamos trabalhando, continuamos tentando fazer outras coisas. Eu tenho engatilhado aqui para setembro. Nós vamos fazer uma peça que eu acho que você vai querer falar dela aqui no seu programa um dia desses. Que é uma peça chamada Bang Bang, Você Está Morto. Não sei se você já ouviu falar, né? Eu vou ficar quieto. Né? Bang Bang You Are Dead é baseado numa peça escrita por um professor americano, que se baseia no bullying das escolas americanas e se baseia nos shootings, né? Quando esses jovens enlouqueceram e começaram a entrar nas escolas matando as pessoas. É uma peça extraordinária, é um trabalho muito aprofundado da discussão da sociedade e do jovem, porque o personagem principal ele está na cadeia na noite em que ele cometeu uma série de assassinatos. E se tenta chegar a uma conclusão do porquê que ele fez isso. Mas o legal da peça é que quem tenta chegar a essa conclusão são os espíritos das pessoas que ele matou. Ah, que interessante. Que querem saber basicamente o porquê. A peça inteira se passa num ambiente que você não sabe se aquilo é um delírio, um pesadelo, ou se aquilo é realidade. Uma peça extraordinária. Existe uma linha tênue aí, uma fronteira. Essa peça faremos em setembro. Tá? E temos também mais para o resto do ano, vamos fazer mais 2. O Pluft e o Fantasminha, na época da Semana da Criança. E mais na Semana Cultural do Libre, uma peça baseada em poesias, em obras românticas, né, que se chama Para Viver um Grande Amor. Eu ia perguntar dos projetos novos, o professor já respondeu, então não preciso perguntar, né? Você repetitivo. Eu ia perguntar lá atrás, professor, mas o senhor também já respondeu, mas eu gostaria de reforçar, né? Que agora sim nós sabemos como surge Serra Negra na vida do professor. Está contente em Serra Negra, professor? Estou, eu só estou totalmente contente que eu achava que era mais frio. Porque quando eu via como turista, eu peguei frios sensacionais. Né? Eu sempre brinco que eu sofri um estelionato climático. Né? Eu vim esperando que era uma geladeira e agora só tem um dia ou outro que é friozinho. Assim. Eu não gosto de calor, eu gosto de frio. Eu vim atrás do frio. Mas fora isso, eu adoro a cidade, me divirto com a cidade, né? Eu gosto e adoro a escola. Ainda que dê aula em outros lugares, você sabe disso, sim, mas tem uma ligação circunstancial. Sabe, professor, eu vou pedir aqui uma resposta agora, um pouco complexa e eu sei que ela vai ser um pouco compridinha, mas ela é necessária, minha gente. Qual, na sua opinião, a importância da educação e da cultura em conjunto com o teatro na escola e, se possível, na escola pública? Então, eu acho que o teatro, independente de escola pública ou escola particular, tanto faz. Eu acho que talvez a escola pública tenha menos trabalhos nessa área, mas deveria ter. O que o teatro oferece, gente, é uma possibilidade de a pessoa se autodescobrir. É um exercício de autoconhecimento. Tá? É uma exploração que a pessoa faz nos seus medos, nas suas angústias. Muitas vezes as pessoas, ao começar a fazer teatro, descobrem parcelas delas mesmas que elas nunca imaginaram ter. A coisa mais comum é ouvir assim, nossa, eu vi tal pessoa no palco, inacreditável, nem parecia ele. Porque não é ele. É um pedaço dele que as pessoas não conhecem e que nem ele conhecia antes de fazer o teatro.
Para mim, o que o teatro, as artes como um todo, tá? As artes, isso também vale para outras artes. Mas o teatro, especificamente, como ele mexe muito com emoção, né? Você mergulha muito profundamente na sua alma. Porque você tem que encontrar na sua alma a fatia que representa o seu personagem. Você vai fazer uma peça cômica? Ah, fácil. Mas, por exemplo, na Ratoeira, eu tinha que fazer alguns personagens lá entender a situação de assistir à morte do irmão. Ver um menininho morrer com 10 anos nos braços dos irmãos. E eles não poderiam evitar. É uma situação trágica. Para isso você tem que fazer um laboratório. Quando terminou esse laboratório, as atrizes e o ator envolvido, as atrizes especificamente, não paravam de chorar. Eles vão esperar um tempo para elas voltarem a ser eles mesmos. Então, você acaba, como eu estou dizendo, esse mergulho que você faz dentro da sua alma, de repente te faz descobrir o que eu falei para o Carlos ali. Que você é bom em alguma coisa que você nunca suspeitou. Que você tem um dom para fazer algo. Eu não estou me referindo a ser profissional. Pouquíssimos vão ser profissionais. Lógico que eu fico contente do Breno estar fazendo, da Gabriela Ali estar fazendo. Excelente atriz, né? Excelente atriz. Mas eles vão ser excelentes donos de hotel, excelentes advogados, excelentes médicos, excelentes... O que eles forem. Porque eles aprenderam a falar em público, eles aprenderam a vencer seu medo e, acima de tudo, Carlos, eles aprenderam a trabalhar em equipe. Eu acho que o que o teatro tem de extraordinário é que a pessoa aprende muito rapidamente que ela não é nada sem o cara que liga o som na hora certa, sem o cara que liga o refletor na hora certa, sem o cara que vai dar deixa para ele. Eu falo muito, professor, em visão de conjunto. Isso é visão de conjunto. Exatamente. E, então, nesse aspecto, eu acho que o teatro ele é extraordinário para as pessoas aprenderem a valorizar o que elas têm de especial. Descobrir e valorizar. Então, você tem pessoas que começam a confiar muito mais em si mesmos depois que fazem teatro. Em que isso é bom? Para fechar a sua pergunta. E por que eu acho que os colégios de Estado deveriam investir mais nisso? Porque às vezes você pode, através disso, tirar as pessoas de um caminho errado. Afastar as pessoas de um caminho onde elas possam estar muito perto até de se perder. Sem dúvida. Eu tenho pessoas que fizeram teatro comigo que hoje trabalham em ações sociais em São Paulo. Né? O próprio Dan uma vez chegou a me dizer isso. Que você pode tirar uma pessoa da marginalidade. Você pode abrir... O elenco do que fez o Cidade de Deus, muitos deles que viviam lá na Cidade de Deus mesmo, que hoje poderiam... Da própria comunidade. Eram da comunidade. Foram descobertos, né? Hoje são atores. São atores, cantores, profissionais. Cantores também. Como a Roberta Rodrigues. Né? Quer dizer, então... Muito bom. Eu acho que o Estado talvez não tenha ainda aberto a sua visão e contratado. Então, os colégios do Estado eles dependem muito dos amigos da escola, né? De aparecer alguém lá para fazer um trabalho voluntário. Porque o professor mesmo ele não tem muito tempo para fazer isso. Qual seria o mecanismo para que nós conseguíssemos, né? Nós, quando eu digo, a sociedade como um todo, induzir, convencer o poder público a incrementar, incentivar, inserir na escola pública, tanto no ensino médio como no fundamental? Fazer uma análise... O teatro, a escola de teatro... É bem simples. É muito difícil? Não é difícil. Você tem que começar em sala de aula. E é isso, eu acho que nesse aspecto que os governos poderiam ser um pouco mais flexíveis. Você não convence uma pessoa, você não chega na escola e fala, vamos fazer teatro. E as pessoas vão. Elas têm medo, elas têm vergonha. Os mais tímidos, nunca, imagina. Aí você faz uma coisa em sala de aula, por exemplo, eu uso muito filosofia com os pequenininhos, para discutir mitos, a gente está trabalhando essa parte, e aí você faz pecinhas. Aí a pessoa fez, fala, nossa, que legal. Aí ela, na próxima vez quando você chamar, ela vai, para ver o que é. Entendeu? Você tem que começar na sala de aula. Como convencer o Estado disso? Talvez mostrar o quanto isso seria barato. Porque ele paga uma miséria para uma hora aula.
Tá? O quanto seria... você só precisa dar flexibilizar um pouquinho o currículo, permitir que professores das áreas de humanas possam sair um pouco daquela prisão do agora eu tenho que ensinar Pérsia, tá? Para agora eu tenho que ensinar a pessoa a entender como é que ela pode falar em público. Como é que a gente tem que entender. Quando o governo não entender, ou os governos não entenderem que nós estamos no século XXI, e que a gente não pode tentar ser professor como era no século XIX, vai ser complicado. É complicado. Eles têm que falar. O aluno hoje tem que falar. Ele tem que aparecer, ele tem que se manifestar. Ele não fica mais parado te ouvindo. Ele não vai ficar parado te ouvindo. Ele tem que participar. Tem que criar uma dinâmica. Sim. Eu entendo uma coisa, professor, eu vou falar por quê. Eu fiz o que nós chamávamos de ginásio na década de 60, no fim da década de 60. Em escola pública. Era um ginásio estadual, onde eu tinha aula de teatro. Eu entendo, então, que é uma regressão. Nós estamos regredindo, né? Não tendo mais esse tipo. Porque eu acredito que o custo-benefício é muito bom. O pouco que custa relativamente um professor de teatro vai trazer um benefício tremendo para o aluno. E, mais na frente, para a sociedade. Eu não sei... Eu sei que, sob o ponto de vista curricular, não tem mais. Eu sei de algum, porque eu tenho colegas no Libre que são coordenadores de escolas públicas, né? A Lúcia, o Amilcar, a Adriana, a Tesla. No meu tempo tinha nota, inclusive. Então, tinha nota. Oficialmente eu sei que não tem, mas eu vejo que eles se esforçam para tentar fazer alguma coisa nessa área. Mas oficialmente não tem. Isso é uma coisa que teria que vir. Sabe, ao invés de se preocuparem tanto com tanta bobagem, né? Permite um pouco de arte, não é caro. E não estou falando só de teatro. Pô, a importância... Você vê como é bonita a fanfarra do Jovino? Não tenha dúvida. Como ela é linda, ela notabiliza a escola. Não, mas ali é uma questão de vontade política, sim, né? Investimento, que eu apoio, e eles terem também o conjunto, eles têm a visão do conjunto e agem como tal. O resultado, professor, é excelente, é primoroso. Nós temos que aplaudir em pé. Essa é a verdade. Professor, espero que tenha em breve um grupo de teatro lá. Tem tanta gente que faz teatro bem. Turma do Itiruna aqui, eles garantem que seriam professores com muita facilidade. Não tenha dúvida. É questão de vontade política. Roger, vamos lá. Faça a sua nova intervenção. Vamos lá. Já que a gente entrou nesse âmbito de educação, de governo, gostaria de perguntar a opinião do professor. Saber se há o interesse do governo em informar crianças cultas, informar crianças interessadas, em transformar crianças em adultos interessados, com senso crítico. Roger, deveria haver, né? Se não há, deveria haver, né? Nós já passamos da época em que se tirou tudo que era cultural e tudo que era de humanas do currículo, porque não se queria que as pessoas pensassem. Houve um momento na nossa história recente em que filosofia, sociologia e teatro foram substituídos por educação moral e cívica. Mas isso acabou faz muito tempo. O Brasil vive um período amplamente democrático desde 85. Tá certo? Quer dizer, então, já era tempo. Quer dizer, se voltou filosofia, se voltou sociologia, né? Se eles voltaram para o currículo. Se a gente tem preocupações como estudar a história da África para que os afrodescendentes tenham conhecimento da origem da sua etnia. Se você tem preocupações tão interessantes em termos de cultura geral, eu sou obrigado a crer que, sim, eles têm interesse que as pessoas pensem. Por que isso não acontece real, do ponto de vista real? Eu não sei te dizer. Eu vejo demonstrações. O ProUni é uma forma de levar uma pessoa que não teria condição de fazer uma universidade a fazer uma universidade. Todas as provas do Enem estão buscando, em teoria, se fossem mais bem feitas, principalmente nas universidades, tanta mutreta envolvida, esse também aumentar as oportunidades de quem não tem uma situação econômica favorável para conseguir chegar nisso. Então, em teoria, Roger, eu diria que os governos mostram preocupação em aumentar isso. Agora, o que eu sinto é que eles pisam na bola, perdão da expressão, no ensino básico.
No fundo, sabe, tudo bem, é legal, vamos fazer. Mas, pô, por que não fazer dentro do ensino fundamental? Tá? Dentro do ensino médio talvez seja um pouco mais difícil, mas se começar no fundamental, você chega no médio. Com que a cultura seja mais valorizada, não distribuindo, como eles fazem. Eles distribuem livros, eles distribuem filmes. Cômodo. Que adianta você distribuir livro com alguém que não quer ler, que acha chato ler? Você tem que mostrar, fazer peças, levar música, sabe? Eles têm que ter contato com o mundo artístico quando eles são garotos e garotas, porque senão, mais tarde, eles não vão nem pensar a respeito. Então, acho que eles têm interesse, eles só não têm competência. Professor, estamos aqui falando de educação. A educação no Brasil, assim, tem boas esperanças ou resultados em curto prazo? A esperança é a alma do negócio, né, meu amigo? Uma vez eu disse até num discurso de Paraninfo que os professores, eles são Don Quixotes, né? Que eles estão sempre lutando contra moinhos de vento e buscando encontrar a sua Dulcinea, né? Eu acho que todos nós somos Don Quixotes. Eu não ouso te dizer que eu não tenho esperança, porque se eu não tivesse esperança, eu estava em casa, né? Eu tinha voltado a ser advogado, né? A esperança existe. Eu só gostaria que ela fosse maior. Eu gostaria que meus colegas de ensino público fossem mais valorizados, porque nós do ensino privado somos. Adoraria ganhar mais, mas eu sei que o colégio paga o que pode em função do que pode cobrar dos pais também, de um colégio. É uma corrente. Mas você me fez um comentário antes de começar, eu gostaria de chamar a atenção disso. Você foi um pai de uma aluna minha, né? E a gente se tornou amigo por uma série de circunstâncias. Felizmente. Mas você me colocou assim, que acha que, de alguma maneira, a minha presença ajudou a deixar o Libre um pouco melhor. A minha presença ajudou, a da Brígida ajudou, a da Cleusa ajudou, a de cada professor da escola ajudou. Todos são importantes. Mas por quê? Porque nós somos sonhadores. Tá? Eu convivo com sonhadores. Eu não sei o que acontece em outras escolas. Lá, nós somos sonhadores. Eu sinto que o professor do Estado está perdendo o dom de sonhar. Se ele não for respeitado de novo, talvez ele perca de vez. Isso vai ser terrível. Porque o professor que não carregar as suas palavras e o seu olhar, Carlos, com esperança, não tem nada a ensinar. Ele está perdendo o tempo dele e o tempo das crianças. Não, nós cairemos num vazio terrível. Um vazio terrível. Professor, eu tenho também as minhas opiniões, apesar de apresentador, tenho que ser imparcial, mas sou pai, sou membro da sociedade, né? E o que eu vejo? Eu vejo no Brasil o desinteresse pela educação, pela cultura. Eu venho de uma turma, como eu disse, da década de 60, em que o ginásio, falávamos ginásio estadual, tinha piscina olímpica, tinha o anfiteatro, onde eu estudava teatro, estudei Shakespeare, Hamlet, né? Tínhamos aula de música, fazíamos festas das nações, festas dos estados, né? E os professores, eles eram integrados à sociedade, assim, ao bairro, aos alunos, aos pais dos alunos, porque eles faziam aquelas reuniões, né, aos sábados. Sim. Com uma mãe levava a pizza, a outra a tortinha disso, o suco, etc, etc. Reunia, então, o diretor, os professores, os pais, os alunos também, né, para discutir o futuro, o semestre seguinte. Eu não vejo mais isso, né? O Estado tinha interesse. Então, eu estudei no Instituto de Educação Professor Alberto Conte, ele foi referência na Zona Sul de São Paulo. Referência. E naquele tempo, então, alguns alunos que não conseguiam, porque tinha um tipo de um vestibularzinho, do 4º para o 5º ano para se entrar. E os que iam para a escola particular eram os que não queriam estudar. Você veja. Entendeu? Os preguiçosos, os incapazes, né? A escola do Estado era uma referência tremenda. Será que nós conseguiríamos de novo esse tipo de referência? Como nós temos em universidade, por exemplo, a USP. Não.
Nos grandes países do mundo, o ensino médio e o ensino fundamental são estatais. O governo tem que dar uma escola assim. É uma obrigação constitucional. O governo tem que dar isso. Se ele parou de dar o que um dia deu, é que estão errando. E nós temos de 4 em 4 anos, na verdade de 2 em 2, porque tem a eleição municipal, a chance de escolher pessoas que façam isso. Só que o brasileiro vota mal, muitas vezes. E depois essas coisas não acontecem. Então, é um fato. É complicado. Você repara, pega em termos estaduais ou em termos federais. Você está falando, bom, tudo bem, faz 40 anos que você estudou numa escola assim. Por que não é mais? Falta de arrecadação. O Brasil é um dos países que cobra mais impostos do mundo. A quantidade de dinheiro investido na educação é altíssima. Ninguém pode dizer que os governos não investem. Estão investindo errado, né? Às vezes eu tenho a impressão que é como o personagem fala na minha próxima peça, né? Que o personagem diz que às vezes ele se sente como alguém que corre para lugar nenhum. Tenho a impressão que a nossa educação corre para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Sabe, professor, algumas coisas me preocupam. O senhor disse sobre carga tributária. A carga tributária no Brasil é uma coisa preocupante, gente. É assustador. Eu vou citar aqui um exemplo, já que o professor abriu e deu o gancho, sobre um determinado modelo de um carro Honda, tá? Que eles chamam de Honda City. Esse carro fabricado no Brasil é vendido no México por R$28 mil. Tá? Desses 28 mil, 2 mil é o que custa o transporte marítimo. Ou seja, ele sai daqui com o lucro da Honda por R$26 mil. Pensem bem a respeito. E esse carro aqui custa R$62 mil. Deve ter alguma explicação, professor. Por quê? A empresa vende esse carro com lucro para o México. E o México lá vai ter o lucro dele. Entendeu? Então, alguma coisa está errada. Nós sofremos no Brasil o problema da bitributação. É outra coisa seríssima. E já que nós falamos disso aqui, professor, como o senhor vê o governo de hoje? Como é que você ensina? No nível nacional, né? No nível nacional. Né? É complicado você vê exemplos muito ruins o tempo inteiro, Carlos. Então é muito complicado você chegar para você ouve, por exemplo, filosofia, sociologia, a gente debate a situação, a conjuntura econômico-política brasileira, né? O que eu posso falar? Todas as pessoas envolvidas no mensalão até hoje não tiveram punição nenhuma. Agora, há 1, 2 semanas se decidiu que eles vão ser processados mesmo. Mas isso aconteceu há 5 anos. Né? A impunidade é grande demais. Então, você vê, ministro Pallotti caiu fora já, mas demorou quase um mês. Depois o ministro da Agricultura, mas caiu e ainda assim o governo ficou pensando se deixaria ou se não deixaria alguém do próprio partido assumir. Então, eu não sou politizado, no sentido de pertencer a algum partido. Mas eu creio de verdade que se a gente usasse essa tributação absurda em prol efetivo de uma saúde boa, de uma educação boa, não é? Talvez não ia ser menos pagar tanto imposto. Mas o duro é pagar tudo isso e não ter nada. Né? O duro é pagar tudo isso e ver o quanto o hospital sofre para conseguir pagar suas contas. É muito difícil. O quanto, sabe, quer dizer, nós aqui, eu, Carlos Alberto, o Roger, nós que temos filhos também, nós nos preocupamos com os jovens. O que eles pensam disso? O que eles podem esperar no futuro se essas coisas continuarem nesse estado? Né? Porque o poder é complicado. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Entendeu? E a impunidade está corrompendo mais que o poder, sabia? Esse é o grande medo. E o jovem já viu isso. Né? Por que a maior parte das crianças das escolas estaduais já não estudam mais? Porque não vão repetir. Eles sabem que não vão repetir. É complicado. Tá? Por que alguém vai ser honesto se os que dirigem o país nem sempre o são?
Não estou dizendo todo, obviamente, eu acho que a pior burrice do universo é generalizar a classe política como se fosse uma coisa assim. Existe muita gente boa, dedicada. Com certeza, com certeza. Mas o fato é que a gente vê no dia a dia, vá ao web espectador, né, que você vá visitar o hospital, vá visitar uma escola pública e vai ver o quanto do seu dinheiro de imposto está indo de verdade para lá. E algumas estradas que eu passei, por exemplo, que é um absurdo, não sei para onde vai o recurso. Então, mais do que nunca, meu amigo, somos todos Dom Quixotes, vamos dizer assim, né? O problema todo é que os moinhos de ventos são dragões. Professor, o senhor ainda acredita na educação e na cultura para o progresso desse país? É a única esperança. É a única esperança que existe para um futuro nesse país. Porque não adianta melhorar a economia, não adianta ter estabilidade econômica, não adianta você ter estabilidade política, que graças a Deus temos há tanto tempo, se não tivermos uma sociedade mais justa e não tivermos uma cultura que ajude a que essas três coisas se mantenham. Nós temos que ensinar ao nosso jovem, a nossa criança e ao nosso jovem, o que é ser brasileiro, o que é viver no mundo do século XXI e o quanto ele pode fazer a diferença entre o certo e o errado. O mundo precisa de uma dose cavalar de ética, o brasileiro acima de tudo. Ou a gente ensina a ética, ou nós vamos continuar vendo esse triste espetáculo. Bom, nós aqui da Infinity, nós acreditamos muito no Brasil, né? Inclusive, está aí o nome do programa, né? O Brasil na Pauta, que é a nossa intenção. E já estamos quase nos momentos finais, professor, mas antes eu gostaria que o Carlos Alberto Chicão desse uma palavrinha aí. A gente vê o professor falando, a gente realmente fica imaginando como seria, né, a vida, uma educação boa. Professor, é o seguinte, professores, a minha irmã é professora, eu posso falar que a minha irmã sofre isso que o professor está dizendo, né, dessa loucura desvairada, podemos colocar assim, para poder sustentar a casa, poder sustentar a sua filha, poder ter uma vida digna. Ela dá aula na escola pública, né, dá aula no Jovino e dá aula também lá no Reino, como eu falei. E ela tem que se desdobrar, tem que praticamente dar aula em 3 períodos, né, e não dá tempo, como o Roger falou, talvez, de querer fazer um aluno melhor. Né? A classe dos professores, o professor falou que nunca deu aula na escola pública, mas a classe dos professores em gerais, ela é desunida nesse sentido? Ela poderia se unir mais para buscar melhores condições? Olha, vou te falar honestamente, eu acho desunida. Eu não convivo com política sindical, até mesmo porque eu estou em Serra Negra, né? Não estou mais... mas às vezes eu tenho a sensação que a maior parte dos sindicatos brasileiros se politizaram demais. Se politizaram no sentido de que eles não são mais simplesmente defensores da classe que eles deveriam representar. Eles defendem a ideologia político-partidária à qual eles se filiam. A boa parte dos sindicatos são filiados a partidos políticos e defendem. Então, se de repente quem está no governo é o partido que esse sindicato é filiado, ele vai ser a favor, mesmo que esse partido erre. E se o partido de oposição está no governo, o partido que ele não gosta, mesmo que ele acerte, o sindicato vai ser contra. Sindicatos não deveriam ter políticas partidárias. Sindicatos deveriam ter um objetivo: defender os membros daquela categoria profissional. Os professores são desunidos porque o sindicato é incompetente. Se o sindicato fosse mais competente, talvez... o professor não fosse tão mal visto pela mídia até, porque repare, cada vez que você vê o Jornal Nacional fazendo uma viagem para tudo quanto é canto do Brasil para ver como é a escola, onde cai a porrada? Do professor. É o professor que é incompetente, é o professor... Agora, o professor é o último pedacinho de uma linha de comando. O que o professor faz lá é a última etapa. E as outras? Tinha que ter começado, a discussão começa antes. Então, na minha visão, Xará, o professor é desunido porque o sindicato dos professores não é competente. O sindicato dos professores não sabe defender a categoria sem se preocupar com política partidária.
não é a função dos sindicatos. Os sindicatos são órgãos de defesa de trabalhadores. Deve defender o trabalhador. O professor é mal visto e não pode ser mal visto. O professor é a esperança. O professor é o instrumento da melhoria do ensino. E tudo que nós falamos aqui, se você não valorizar o professor, tudo isso aqui vai ficar só no blá blá blá, numa boa conversa com um amigo. Não vai mudar nada. Bom, professor, eu acredito, a minha visão é de que os professores é que são os sustentáculos do futuro desse país. Deveriam ser, né? E, professor, eu gostaria, antes de terminar o programa, que o senhor dirigisse algumas palavras aos nossos web espectadores e aos seus alunos de hoje e de amanhã. Bom, que dizer, né? Eu acho que nós fazemos, quem me conhece de uma sala de aula, sabe o que eu penso. Quem está me conhecendo hoje, talvez tenha percebido o que eu penso durante essa conversa. Eu acredito que ser professor é uma honra. Que ser professor é talvez a maior honra que eu tive na minha vida. Eu entro cada dia, por mais cansado, com pedra do rim, o diabo 4, cada sala de aula que eu entro, eu respiro fundo e penso que aquelas crianças vão crescer e vão governar o Brasil um dia. O professor toma muita porrada, gente. Toma muita porrada, às vezes, de vocês mesmos. Fala, ele é o professor. Não. Eu não tomo tanta porrada assim. Eu não estou lá no Jovinal. Tá? Respeite seu professor. Entenda o que ele pode te dar e o que você pode dar para ele. Façam com que a educação seja bilateral. A escola não termina quando toca o sinal. A escola é a vida. E o professor é um ser humano, como você. Né? Com a diferença de que ele ainda sonha. Vamos deixar com que esse sonho se torne realidade. Né? Alunos de qualquer escola, vocês são o futuro. Vocês podem estar aqui amanhã, no lugar de nós dois aqui, da turma que está ali atrás. Vocês vão estar no lugar da Dilma, né? No lugar do Alckmin. Vocês vão estar na televisão, no rádio e em cada profissão. Vocês são o futuro. A única esperança que eu tenho para terminar essa conversa é que daqui a 20 anos, dois de vocês não estejam aqui falando exatamente a mesma coisa que nós estamos falando hoje. Que o mundo melhore mesmo, que o Brasil melhore. É isso. Bom, meus amigos, em primeiro eu quero agradecer toda a equipe técnica da Infinity TV, porque sem eles isso aqui não seria possível de jeito nenhum. Muito obrigado a todos. Professor, nosso muito obrigado, em nome da emissora, em nome dos web espectadores. Tenha uma boa noite. Obrigado. E sejamos felizes. Se Deus quiser. Agora a gente fica um pouco